Um dos recursos atrativos no Blender 3D é a facilidade de animação de objetos, personagens, cenários. E eu já fiz alguns tutoriais falando sobre isso, mas é sempre bom a gente rever, porque a animação é um processo que vai permitir a vocês criarem certos efeitos bem legais no programa. Eu vou usar a versão 3.1.2, vocês podem usar qualquer versão aqui para entenderem. Eu tenho um objeto inicial que eu coloquei acima aqui da grid, que é a grid imaginária. Eu vou abrir aqui uma barra que está oculta à direita, que é a barra N, e vou clicar em Item. Como eu fiz o deslocamento pelo eixo Z, vocês vão ver que eu já tive aqui em Location uma alteração de 1 metro para cima. E esse objeto se posicionou aqui na linha imaginária. Para a gente fazer animações, nós vamos precisar desse painel aqui de baixo. Nele vocês vão ver que existe uma agulha que eu posso selecionar o cursor do mouse, pressionar o botão esquerdo e arrastá-lo aqui sobre essa linha de tempo. Eu posso também utilizar o player para poder fazer o processo da animação rodar. Inicialmente ela vem com 250 frames. Isso equivale a 10 segundos aproximadamente de vida. Ou seja, cada 25 aqui vai equivaler a 1 segundo de vida. Posso aumentar ou diminuir o tamanho dessa timeline para dar menor tempo na animação ou maior tempo na animação. Exemplo, se eu quiser uma animação que tenha somente 2 segundos, eu posso determinar que o end aqui seja 50. Por quê? Porque cada 25 equivale a aproximadamente 1 segundo. Então, 50 frames vão dar aproximadamente 2 segundos de vida. Se eu quiser utilizar 4 segundos de vida, eu posso usar aqui 100 frames. Cada 25 segundos vai ser 1 segundo. Então, 25 vezes 4 vai dar 100. Temos aqui 4 segundos de vida. Bem, eu posso também botar valores altos. Por exemplo, eu posso definir aqui que eu queira 1000 frames. De repente vocês vão ver que essa janela aqui, a timeline vai se expandir até um ponto que eu não vou conseguir enxergar o final. Então eu posso usar aqui essa barra que está embaixo, pressionando o botão esquerdo nela, ó, arrastando, eu vou chegar até o final dela aqui, ó, que é determinado pelo frame número 1000, é o que está escrito aqui em End. Agora, se eu quiser ver toda a linha aparecendo aqui, eu posso simplesmente encostar o cursor na janela, usar o scroll para baixo, eu consigo diminuir o zoom, e eu consigo enxergar frame 1 até o frame 1000 aqui, e aqui eu posso posicionar de uma forma que ela fique centralizada. Isso facilita bastante aqui a expansão. Agora, se eu quiser dar o zoom para aumentar e voltar a minha linha na condição onde só aparece aí os 250 frames, eu posso vir aqui em End e determinar que eu quero novamente só 250 frames iniciais. Ou seja, vamos começar com 10 segundos. Um detalhe, nós vamos precisar de quadros chaves que podem ser habilitados quando a gente vem aqui em Object, clicamos em Animation, então vocês vão ver que nós temos aqui a ferramenta Insert Keyframes. Ela pode ser também acionada com o atalho I. Então, se eu clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, ela abre um menu chamado Insert Keyframe Menu, onde temos chaves de locação, de rotação, de escala, chaves que vão promover ao mesmo tempo locação e rotação, locação, rotação, escala e rotation scale. Então essas chaves aqui, até rotation scale, são as chaves que nós mais usaremos nesse processo fundamental aqui do Blender. É nela que nós vamos fixar nossa atenção. Se eu quiser acionar aquele menu de forma prática, sem precisar vir aqui em cima, basta eu encostar o cursor na área, no modo objeto, usar a tecla I, eu abro o mesmo menu, ó, que apareceu lá. Outra forma que eu tenho é encostando o cursor na transformação que eu queira fazer junto ao objeto. Exemplo, se eu quiser só fazer animação de locação, encostando o cursor aqui, ó, na opção Location, se eu usar o botão direito, vocês vão ver que eu tenho como inserir um keyframe, faço o envolvimento das 3 coordenadas x, y e z, ou posso inserir o single keyframe, onde eu posso fazer a inserção de uma chave em apenas uma coordenada que eu escolher. Então, essas duas formas podem ser também acionadas clicando o botão esquerdo ou então usando a tecla I com a opção aqui selecionada. Para ficar prático, digamos que eu queira fazer uma animação de deslocamento do objeto. Então eu vou usar apenas a chave de locação. Eu não preciso usar a rotação, nem preciso usar a escala, já que eu só vou fazer nesse objeto a condição de deslocamento.
Então eu seleciono o objeto, seleciono o frame inicial que eu quero fazer, vou selecionar o frame 1 aqui. Com o cursor na área, eu uso a tecla de atalho I e posso clicar Location. No momento que eu clico Location, vai surgir aqui no frame 1 um pontinho amarelo, que determina que eu gerei uma chave de animação de locação no frame 1. E aqui vocês vão ver que essa chave de locação está abrangendo aqui os 3 eixos. Ficou amarelo aqui, ficou amarelo aqui. Eu vou dar um Ctrl Z para retornar. Vamos ver como adicionar a chave também por aqui. Então a gente encosta o cursor, botão direito, insert keyframes. Apareceu o pontinho amarelo aqui. Então tanto faz aquele primeiro modo como aqui eu vou gerar a chave de animação. Eu vou ter que ir para um frame mais adiante aqui na timeline. Então eu venho para o frame 130. Aqui eu posso estabelecer que eu quero fazer um movimento desse objeto pelo eixo Y. Então eu posso utilizar aqui GY, que eu movimento o objeto, tá, pessoal? Mas também posso utilizar o Move, selecionar a setinha verde, arrastar para cá para o fundo, ou posso, se quiser, eu uso um valor positivo em Y e ele faz o mesmo movimento. Então eu posso locomover o objeto a partir daqui do atalho ou então da ferramenta de locomoção. Eu quero gerar a segunda chave de deslocamento. Eu uso a tecla I, Location, e ele gera uma chave Location aqui nesse frame. Veja que está tudo amarelo e vocês vão ver que o Y aqui tem uma alteração no valor. Agora, se eu volto à animação do passo 0, o que é que vai acontecer? Quando eu der o player, o objeto faz aquela movimentação. Agora notem que esse objeto ele está com uma velocidade, que essa velocidade começa lenta e depois acelera e depois fica lenta. Então, para a gente poder fazer com que a velocidade seja linear, com o cursor nessa janela a gente pode usar um menu aqui, usando a tecla de atalho T, que é um menu chamado Set Keyframe Interpolation. Se a gente usar a opção aqui chamada linear, pessoal, onde tem a interpolação, agora se eu der um play, ele não começa lento, ele vai numa velocidade linear, do início ao fim. Então eu posso fazer essa modificação durante a animação. Agora reparem que se eu selecionar qualquer um desses pontinhos aqui que é a chave, clicando unicamente nele, o outro pontinho, vocês vão notar aqui, ficou com o tom em branco, ou seja, ele não está selecionado. Então eu posso simplesmente selecionar esse segundo ponto aqui, onde eu coloquei nos frames 130. Se eu quiser deslocar ele, eu uso a tecla G e movimento esse ponto, digamos, aqui para um frame mais próximo. O que isso quer dizer? Que quando a animação entre os pontos estiverem mais próxima uma da outra, o processo da animação é mais rápido. Então, se eu der um play, se eu quiser que ele faça o processo mais lento, eu posso pegar a segunda chave, usar a tecla G e deslocar para um ponto mais distante. Se eu der o play, veja que ele agora vai devagarinho, vai que nem Martinho da Vila. Vai até chegar no frame 250 no ponto que eu desejo. Então, a partir dessa distância que nós geramos entre os pontos aqui na timeline, nós temos como acelerar ou diminuir o movimento do objeto nesse processo aqui de transformação. Mas digamos que eu queira pegar essa segunda chave, vou usar a tecla G e vou arrastar para o frame 125. Então nós vamos ter um pouquinho mais rápido. Quando chega nos frames 125, como ele não tem mais animação, ele para. Digamos que eu queira que o objeto volte. Uma das formas que eu tenho é copiar essa primeira chave para a posição inicial. Então eu seleciono ela com o botão esquerdo. Notem que a de cá não está selecionada. Eu uso o Shift D, eu copio a chave e jogo essa chave copiada para o frame 250 e clico no botão esquerdo para fixar. Notem que agora nós vamos ter uma animação do objeto indo até o meio e de repente, como eu copiei a primeira chave, ele volta para a posição inicial.
Quero fazer isso mais rápido? Não tem problema. Seleciono o segundo keyframe, tecla G, aproximo, vou colocá-la aqui no frame 20. Seleciono o último keyframe, tecla G, vou colocá-la aqui no frame 40. Se eu der o processo da animação, veja como ficou mais rápido o movimento. Se eu quiser deletar as chaves, eu posso simplesmente clicar no painel, usar a tecla A para selecionar todas elas e usar aqui o X. Vai abrir o menu chamado Delete. Vocês vão e clicam Delete Keyframes. Repare que todos os frames sumiram. Se eu der o Play, não tem movimento. Mas digamos que eu quisesse deletar por aqui. Então eu vou dar o Ctrl Z para voltar as chaves. Está aqui as chaves, tá, pessoal? Então eu posso encostar o cursor aqui, ó, e Delete Keyframes. Onde eu encostar aqui na coordenada, eu deleto todos os keyframes clicando em Clear Keyframes. Dando play, não tenho mais um movimento aqui, pois eu apaguei também na opção de transformação essas chaves de animação. Agora, digamos que eu queira fazer a rotação do objeto. Eu posso selecionar um frame, vamos colocar aqui frame 50. Eu quero que ela comece aqui. E vou usar a rotação. Então eu posso selecionar a ferramenta de rotação. Nesse ponto eu vou usar a primeira chave, pode ser usando a tecla I. Rotation, já que eu só quero fazer a rotação. Então clico em Rotation. Veja que Rotation aqui acendeu e ele gerou o keyframe aqui embaixo. Aqui no frame 100, sim, eu vou fazer o movimento em Z. Veja que aqui alterou ó, o Z. Posso usar a tecla I e ele gera a segunda chave Rotation. Então agora o que eu tenho a partir do frame 50 é uma rotação do objeto pelo eixo Z. Digamos que eu queira copiar o primeiro frame, selecionando tecla Shift D, ele copia, G, para ele deslocar pelo eixo aqui do painel, vou deixá-lo aqui em 50. Se eu der o movimento, veja ó, que ele começa com a rotação para um ângulo, depois rotaciona de forma inversa. Quero apagar tudo, eu posso, com o cursor na área, selecionar todos os keyframes com a tecla A, X, Delete. Digamos que eu queira agora a escala. Vamos aqui no frame 1, objeto nessa posição, vou usar aqui a tecla I, Scale, vou aqui no frame 120, vou fazer o uso da escala. Então eu posso usar aqui, ó, pessoal. Posso usar qualquer eixo, vocês vão ver que lá na barra da direita só está movimentando o eixo X, pois a escala só está sendo feita a partir dele. Ou posso usar o SX, que é o atalho com o eixo X, a mesma coisa. Então digamos que eu queira que o objeto aqui faça essa escala pelo eixo X. Então ele alterou aqui, e aqui no frame 120, cursor na área, tecla I, vou usar a segunda chave Scale. Agora vocês vão ver, o objeto começa dando play, ele se alonga. Quero fazer isso de forma mais rápida, então eu posso selecionar o segundo frame, aproximar ele, e aqui vocês vão ver, ó, que o processo é mais rápido. Digamos agora que eu quero que ele alongue, comprima. Eu seleciono o primeiro frame, Shift D para duplicar, G para arrastar, coloco aqui no frame 40. E aqui eu consigo ó, fazer esse procedimento. Agora um detalhe. Se eu quisesse repetir esse processo de expansão e compressão usando a timeline aqui, eu poderia simplesmente selecionar os três, fazer uma cópia deles usando o Shift D, usando o G para arrastar. Pronto, eu fiz a cópia. Posso usar o Shift R para repetir, ele gera várias chaves. Ó. Agora, se eu der a animação, veja como ficou do frame 1 até o frame 250. Olha o processo. Ele vai, volta e cria uma animação de forma simples. Agora, como é que eu ando, Luciano, de um frame para o outro aqui na timeline?
Para eu poder andar de um frame para o outro, eu posso usar aquelas setinhas indicativas que tem no teclado. Para cima, ó, eu vou pulando para os frames mais adiante. Para baixo, eu pulo para os frames, que são os frames anteriores. Eu posso usar aqui a setinha que está apontando para a direita, eu ando quadro a quadro, tá vendo? A que está apontando para a esquerda, eu volto quadro a quadro da animação. Se eu quiser apontar essa agulha para um determinado frame aqui, sem a necessidade de arrastar, eu posso simplesmente vir nessa opção aqui, ó, chamado Current Frame. Eu quero que a agulha vá para o frame 130. Então aqui eu digito 130 e dou o Enter. E a agulha vem automaticamente para o frame 130. Se eu der a animação, ela começa a correr a partir desse frame. Eu vou apagar todas as chaves. Tecla A. Lembrando a vocês que eu posso usar a tecla X com o cursor na janela Timeline e clicar em Delete Keyframes. Ou então, como eu estou usando somente escala, encosto o cursor aqui, botão direito, e vou dar o Delete ou o Clear Keyframes. Ele apaga todas as chaves e aqui eu não tenho mais animação nenhuma. Agora, se eu quiser fazer animações que envolvam a chave de locação e rotação, eu posso, por exemplo, aqui, fazer do frame 1, usando a tecla I, locação e rotação. Então aqui, ó, eu posso dizer que eu quero que o objeto faça a primeira chave de locação e a primeira chave de rotação, a partir do frame 1. Aqui no frame 60, eu vou usar aqui o deslocamento para esse ponto, mas eu quero também que o objeto faça uma rotação em X. Nesse caso, como eu estou usando duas transformações, que é locação e rotação, eu vou ter que fechar também com o Location e Rotation. Agora vocês vão ver que a animação gera o movimento e ao mesmo tempo a rotação do objeto. Ah, mas eu quero fazer uma escala também a partir do frame 30. Então eu venho no frame 30 e quero usar somente a escala. Então eu venho aqui, uso a tecla I e uso somente a escala. Porém, no frame 60, eu já quero que o objeto fique bem pequenininho. Eu uso o S de escala para diminuí-lo. Nesse caso aqui, eu vou inserir Location, Rotation e Scale. Ele vai gravar por cima. Agora vocês vão ter ao mesmo tempo a escala, a rotação e o deslocamento do objeto. Como é que eu apago tudo isso? Eu tenho como simplesmente chegar com o cursor, X, Delete Keyframes ou Clear. No transformador que está à direita, eu tenho que vir em cada um, ó, usar botão direito, Clear Keyframes, ele apaga somente os de escala. No de rotação eu venho com o botão direito, Clear Keyframes, ele apaga as chaves de rotação. E no de locação, Clear Keyframes, ele apaga a chave também de locação. Então eu apaguei todos os keyframes. O cursor na área e o X, se eu quiser apagar tudo de vez, é mais prático. Agora, vamos voltar ao nosso objeto aqui, eu vou excluí-lo, vou adicionar um outro objeto aqui. Digamos que eu desejasse fazer uma animação que não fosse animação de transformação, mas de cor do objeto. Então eu uso aqui o modo que vai me permitir trabalhar com as cores. Vou usar aqui o material Preview, tá, pessoal? Eu quero que esse objeto comece com uma cor branca. Então eu vou aplicar nele o material. Bem, onde é que eu aplico cores no objeto? Nessa condição aqui chamada Base Color, tá vendo? Notem que ela tem aqui um pontinho, ó, que está à direita, chamado Animate Property. É nesse pontinho que nós vamos adicionar a chave de animação da cor que nós vamos alterar. Então, alguns ajustes podem ser animados a partir dessas chaves que estão aqui à direita, tá? Outra forma que eu tenho é encostar o cursor sobre o painel que pode ser de valor, então o Pick Color, que é o seletor de cores. Usando o botão direito, vocês vão ter também a opção chamada Insert Keyframes, ou usando com o cursor sobre a palavra, a tecla I, vocês vão adicionar uma chave. Vamos ver como isso é prático? Então eu quero que o objeto comece com uma cor branca. Então eu uso o branco aqui, clico no Animate Property. Quando eu clicar aqui, aqui vai surgir um retângulo laranja. E aqui, ó, também vai subir a chave de animação de cores do objeto. Eu quero que no frame 60
esse objeto ainda se mantenha na cor branca. Então eu mantenho clicando em Animate Property, ou então botão direito, clico em Insert Keyframes, ele gera a segunda chave. O objeto vai ficar, ó, com o mesmo tipo de cor, por isso que está aparecendo essa linha aqui, pois não há alteração na cor do objeto do frame 1 até o frame 60. Agora no frame que eu vou usar aqui, que é o frame 130, deixar aqui em 130, eu quero que o objeto se transforme do branco, clicando aqui no seletor, vou usar uma cor vermelha. Veja que ele alterou aqui, eu quero gravar a chave de transformação desse objeto, clicando aqui no Animate Property. Pronto, voltando à animação com o player, ele fica branco até os 60 e de repente ele começa a ter o tom vermelho. Se eu quiser que esse colorido fique mais rápido, eu seleciono a última chave, uso a tecla G, aproximo ele para o frame 80, dando player. Veja como ele vai ficar vermelho mais rápido. Eu queria que agora, do frame 80 ao frame 130, o objeto mudasse para um tom aqui, que é o tom azul. Eu posso gerar a chave clicando no Animate Property. Ele gera a chave aqui. Veja o que vai acontecer. O objeto começa branco até o frame 60, de repente fica vermelho e aos pouquinhos vai ficando azul. Eu posso apagar essas chaves? Posso, como? Aqui selecionando todas elas, ou a que você deseja, tecla X, Clear, Keyframes eu apago tudo, ou então Delete Keyframes, a chave que eu selecionei. Ou então, pessoal, usando o cursor sobre a cor, botão direito, Clear Keyframe. Repare, quando eu clico aqui, todas as chaves de coloração sumiram. Agora o objeto não tem mais a animação de cores. Então isso pode ser usado para todos os tipos de ajustes. Vocês vão ver que existe o pontinho Animate Property. Ou seja, indica que o recurso pode ser utilizado com animações de keyframes aqui junto à timeline. Até o próximo tutorial. Grande abraço.